Olá, eu sou a professora Dinanci Silva e sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa, nossa aula de número 25, que vai tratar da ironia e da ambiguidade. Você já conhece essas duas palavras, o sentido dessas duas palavras? Hoje nós vamos desenvolver a nossa aula em torno desses dois conceitos. Vamos lá então, para iniciar, observe então essa figurinha aqui com esse texto. Bom dia, João, como sempre, pontualmente atrasado. O que foi que você observou aqui? Você observou uma ironia, né? Pontualmente atrasado. Olha só, na escrita, né, na fala, nós já percebemos que tem uma ironia e na escrita também, por conta da expressão que está grafada aí. Muito bem. Então, vamos agora conhecer o conceito de ironia. Vamos lá. Conceito de ironia. Muito bem. A ironia é um conceito, uma definição que é herdada do grego, significa o ato de fingir. Então, ironia significa o ato de fingir desconhecer a resposta para algo, né? Um falseamento. Pense nessas duas palavras, fingir, falseamento. Então, ironia, né? Lá do início significa isso. Também a ironia, né? Ela se presta para isso, para funcionar como uma ferramenta, um recurso linguístico pelo qual se faz uso de palavras que são o contrário do que realmente se quer dizer. Isso aqui você tem que grafar. O que é mesmo a ironia? É aquele recurso linguístico que você diz exatamente o contrário do que realmente você está querendo, pensando em dizer. E serve para quê? Geralmente para demonstrar humor, também pode demonstrar irritação ou aborrecimento. Então, olha aí a função da ironia, demonstrar humor, demonstrar irritação ou aborrecimento, e ela consiste exatamente naquilo que nós dizemos que é dizer exatamente o contrário, o oposto do que nós estamos pensando. Olha, é muito simples entender o conceito, a definição de ironia. Muito bem. Seguindo, nós vamos ver também onde ela é aplicada, como é que ela pode ser entendida, olha. Então, a ironia também, ela é uma importante ferramenta, um importante recurso. A ironia também se constitui nesse importante recurso de crítica social. Ela também é empregada para isso, né? Especialmente na literatura, né? Então, é um recurso muito comum na literatura. Você gosta de literatura? Se gosta, eu já vou apresentar para você o fragmento de um texto onde contém muita ironia. Vamos ver se você percebe as ironias contidas nesse texto? Já sabe, ironia consiste em dizer algo exatamente o oposto, o contrário daquilo que eu estou pensando, mas que tem pistas ali para você entender. Então, vamos lá. Negrinha era uma pobre órfã de 7 anos. Preta? Não. Fusca, mulatinha escura, de cabelos russos e olhos assustados. Nascera na senzala, de mãe escrava, e seus primeiros anos vivera-os pelos cantos escuros da cozinha, sobre velha esteira e trapos imundos. Sempre escondida, que a patroa não gostava de crianças. Excelente senhora, a patroa, gorda, rica, dona do mundo, a mimada dos padres, com lugar certo na igreja e camarote de luxo reservado no céu. Uma virtuosa senhora, em suma, dama de grandes virtudes apostólicas, esteio da religião e da moral, dizia o reverendo. Ótima a dona Inácia, mas não admitia choro de criança. Ai, punha-lhe os nervos em carne viva. Então, vocês perceberam nesse fragmento de texto de Monteiro Lobato a presença de vários aspectos ali, mostrando a ironia, né? Falando da dona Inácia, né? Como era uma excelente senhora, ótima dona Inácia. Vamos ver o texto, então. Olha aqui, ótima a dona Inácia. Veja, ótima.
mas não admitia choro de criança. Ai, punha ali os nervos em carne viva, mas não admitia choro de criança. Como assim? Ótima, mas não admitia choro de criança, não é? Ah, que pessoa maravilhosa. O texto está dizendo que ela é ótima, excelente, né? O esteio da religião. Mas logo em seguida vem um monte de expressões que faz você entender que era exatamente o oposto. Então o autor diz uma coisa, mas está pensando outra, certo? Você compreendeu então sobre a ironia. Seguindo, vamos ver então aqui. Agora o conceito de ambiguidade. Muito bem. A ambiguidade ela vai ocorrer, né, quando uma mensagem tem mais de um significado possível. Preste muita atenção a isso. A ambiguidade, ela tem duas formas de existir. Numa, ela pode ser positiva e numa outra situação ela pode ser negativa. Então, preste atenção, num texto formal, a ambiguidade não é recomendável, aliás, não se pode fazer. Num texto onde eu quero ter clareza, por exemplo, seu texto dissertativo, argumentativo, você tem que velar, você tem que se policiar, prestar muita atenção para não colocar lá nada que permita uma segunda, uma terceira interpretação. Como é que eu faço isso, professora? A ambiguidade que você não pode utilizar no seu texto dissertativo, argumentativo e nem numa conversa, quando você precisa ter clareza, ela vai se dar pela má colocação de palavras em frases, pela má estruturação da frase. Mas então voltemos para você entender a questão da ambiguidade em si. Então, quando é que ocorre a ambiguidade? Quando uma mensagem tem mais de um significado possível. Então, quando a mensagem possuir mais de uma interpretação, mais de um significado, mais de um sentido possível, se eu puder interpretar essa mensagem de duas formas diferentes, então ali ocorreu uma ambiguidade. Então, a ambiguidade, ela pode ser considerada uma virtude, isso é importante. Quando ela foi empregada na literatura, gente, na literatura, na ficção científica, né? Na ficção, na imaginação. Para criar o quê? O objetivo aí é construir, elaborar, criar múltiplas, inúmeras interpretações. Ou em outros gêneros discursivos, para gerar humor, na piada, por exemplo, né? Então, na charge, no cartoon, aí a ambiguidade está permitida, né? Pode ser utilizada. Na literatura também, né? Nos romances, nos poemas, pode ser utilizada. Nos contos, ela pode ser utilizada. Por quê? Porque ela tem um objetivo. Qual é o objetivo? Gerar mesmo essas múltiplas interpretações, esses outros sentidos possíveis. Agora, no texto formal, num texto discursivo, jornalístico, por exemplo, não pode. Na sua dissertação, no seu texto dissertativo, argumentativo, não pode, não deve, certo? Então, vamos ver aí o exemplo de um texto que contém ambiguidade. Vamos lá. Velho tema. Eu leio daqui e você lê daí. Vamos lá. Só a leve esperança em toda a vida disfarça a pena de viver mais nada. Nem é mais a existência resumida que uma grande esperança malograda. O eterno sonho da alma desterrada, sonho que a traz ansiosa e embevecida, é uma hora feliz, sempre adiada, e que não chega nunca em toda a vida. Essa felicidade que supomos, árvore milagrosa que sonhamos, toda arreada de dourados pomos, existe sim, mas nós não a alcançamos, porque está sempre apenas onde a pomos e nunca a pomos onde nós estamos. Então, esse texto, por exemplo, está cheio, está pleno
de ambiguidade. Por quê? Porque precisamos expressar, o autor precisa expor outros significados, múltiplos sentidos e significados. Na literatura isso é possível, é permitido e deve ser assim. Agora, em textos como estes que nós vamos te mostrar, em textos de informação jornalístico, dos livros didáticos, né? A ambiguidade não é bem-vinda. Não pode, tá, gente? A ambiguidade não é bem-vinda. Por quê, professora? Porque ela vai gerar problemas na compreensão do sentido. Então, uma das primeiras razões por que você deve compreender muito bem a questão da ambiguidade é que no seu texto dissertativo, argumentativo, na sua conversa, na sua palestra, né, o que é que vai acontecer? Se você utilizar palavras que permitam a construção de um texto com ambiguidade, vai criar problemas de interpretação, de compreensão do sentido daquela mensagem que você quer passar. Veja, o irmão de João esqueceu o seu livro na escola. Observe esse texto. O irmão de João esqueceu o seu livro na escola. Olha aqui. Essa informação contida aqui nesse enunciado, a partir dela, é possível que você identifique quem é o dono desse livro? Não. Aí você diz, não, professor, o dono do livro é o irmão do João. Ou é o João. É o irmão do João, tá escrito aqui. Não. Não tem clareza em relação a isso, olha. Então você vai perceber que pela colocação inadequada, né, pela má colocação de palavras, não é possível determinar de quem é o livro esquecido na escola. A palavrinha que está má colocada aqui, que está inadequada, é o seu. O irmão de João esqueceu o seu livro na escola. De quem é o livro? O livro é do João ou é do irmão dele? Seu livro. Livro de quem, gente? Do João ou do irmão? Não dá. Não tem como, não é? Nós identificarmos com clareza, com certeza absoluta de quem é. Então, a ambiguidade, lembrando, né, nós temos que prestar atenção pelo fato de que na literatura, né, nos textos de cartoon, de piada, de charges, historinhas em quadrinhos, ok, deve ser permitido, deve ser utilizado ali, até porque o objetivo delas pode ser exatamente gerar humor, o efeito de sentido é gerar humor ou irritação, né? Enfim. E também na crítica social, na crítica, né, nos textos para gerar crítica, aí sim pode. Porém, né, num texto em que você precisa ser claro, objetivo, formal, não se pode. Tem que se ter muito cuidado ao elaborar o texto para evitar a má estruturação das frases, das orações no período e, portanto, com essa má estruturação, gerar outras interpretações. Na redação, na dissertação, no texto dissertativo, argumentativo, você precisa imprimir clareza, objetividade no seu texto. Então, a ambiguidade está fora de questão. Entendeu a ambiguidade? Muito simples. Palavras, expressões, né, no texto que vão permitir, possibilitar múltiplas interpretações, mais de um sentido, mais de um significado, certo? Agora, então, nós vamos para a nossa dinâmica local interativa, interpretar, e eu quero que você preste muita atenção. Gente, você vai ler o texto e analisar. É isso que você tem que fazer. Você não precisa chutar e não deve, senão o seu estudo não é eficiente. Certo? Leia, analise, conversa com um colega, pergunta, para você chegar à resposta correta, tá bom? É uma questão de compreensão. Lembra que quando tem ambiguidade, se o texto contiver ambiguidade, dá uma confusão, né? Gera um conflito ali de interpretação, né? Você pode ter mais de uma interpretação. Então, vamos lá para a nossa dinâmica. Olha aí, eu deixo a questão com você, então você vai ler o texto e responder. Acredito que temos duas aqui, então você lê e responde e eu volto já já.
ponto, já voltamos. Eu espero que você tenha lido o texto, melhor, os textos, né, para poder responder. Antes de mais nada, vamos registrar a participação, então, de alguns dos nossos alunos e já vou pedir desculpa aos demais, gente. Por conta do nosso tempo, não podemos citar todos, né, porque temos um tempinho para responder as questões. Obadias, que está dizendo aí que a questão 2 é a letra A. O Gabriel também está dizendo que é a letra A. Gabriel... Ele é da escola Vasco Vasquez. Muito bem, participação da nossa escola. A Naara, deixa eu ver quem mais, letra A. Quem mais? Edilane. Muito bem, Edilane. Olha, Edilane aí colocando da minha resposta. Tapauá, olha que legal. Um dia ainda vou conhecer Tapauá. Jean Gomes respondendo, a Luana também respondendo. Luana, que demora? Como assim que demora? Nós só temos 7 minutinhos, vamos ser razoáveis, não é, gente? Olha aí, nós temos o Hugo Pessoa de Oliveira, escola, essa eu não sei, desculpa aí, não dá pra ver. E o Ziel, deixa eu ver quem mais, Emily, muitos, Josias, passa muito rápido. Aqui não é com vocês, é o meu aqui, tá? Minha leitura, a Amanda, Vanusa, muitos. Obrigada, gente, pela participação de vocês. Mateus, todo mundo participando, fico muito feliz. Olha o meu sorriso, gente, fica bem aqui quando observe que os alunos estão participando. Nós queremos o melhor para vocês. Mas já vou colocar uma coisa aqui. A aprendizagem, ela depende de muitos fatores, especialmente de você, estudante, aluno que quer aprender. Você precisa, em primeiro lugar, querer aprender, concentrar-se, não se distrair, focar naquilo que você está aprendendo, prestar muita atenção. Sem atenção, não tem como aprender, não é, meus amores? Querer, foco e analisar, prestar atenção àquilo. Fique aqui comigo estudando, depois você faz outras coisas, certo? Vamos então para as nossas questões. Olha aí. A questão de número 1 diz assim, tem por título, ditadura é democracia. Eu vou ler então aqui o texto e você aí comigo. A diferença entre uma democracia e um país totalitário é que numa democracia todo mundo reclama. Ninguém vive satisfeito. Isso te lembra alguma coisa, gente? Mas se você perguntar a qualquer cidadão de uma ditadura, de um país realmente com ditadura, o que acha de seu país, se for perguntado a um cidadão que mora num país com ditadura, ele responde sem hesitação, sem medo, ele responde, não posso me queixar. Preste atenção que está entre aspas, né? Ele diz assim, não posso me queixar. Por quê? Porque ele mora num país de ditadura, certo? Onde o regime é ditatorial. A pergunta para você é, para produzir o efeito de humor e o tom irônico que o caracteriza, esse texto emprega o recurso da ambiguidade? Sim ou não? Por que emprega? Vamos para, então, comentar, não é? A nossa resposta. Olha, você viu que sim, né? O texto, ele emprega sim o recurso da ambiguidade. E nós esperamos que você perceba isso. E também emprega ironia, gente. Tem ironia aí, né? Nós temos os dois assuntos que nós trabalhamos aqui. Mas especialmente a ambiguidade. Permite duplo sentido. Quando o cidadão responde, não posso me queixar, realmente quem vive numa ditadura, num dos sentidos, ele não pode se queixar. E por que não pode se queixar? Porque senão ele vai sofrer a retaliação do governo, ele vai ser punido, ele vai levar chibatada, se é que não vai pro paredão, certo? Agora, por outro lado, ele não pode se queixar. Olha o que ele disse uma coisa, mas ele estava pensando outra, ele quer se queixar assim, mas ele não pode, não posso me queixar, porque que não pode, porque tem repressão. E por outro lado, a ambiguidade reside exatamente nessa expressão, não posso me queixar. Olha, os múltiplos sentidos que dá pra gente ter dessa expressão. Por que ele não pode se queixar? Ele não pode se queixar porque ele não pode mesmo, ou ele não pode se queixar porque ele está satisfeito, não é? Geram vários sentidos. Ficou compreendido isso para você? Ambiguidade. Ambiguidade consiste exatamente em dizer o oposto daquilo que eu penso. Nunca mais esqueça isso. Vamos para a segunda questão, ainda temos tempo? Vamos lá. Segunda questão, leia o texto a seguir. Eu leio daqui e você lê daí. Vamos. O sobrevivente.
Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Você gosta de poema? Eu gosto. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. Gente, poema é o concreto, tá? A poesia, mas ali concreta, escrita. Que a poesia tem tudo. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome, vamos lá? Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletós abotoam-se por eletricidade. Aí tem uma pontuação aí, né, para você entender que tinha mais textos, mas foi omitido, e aí continuou o texto a partir de um determinado ponto. Um sábio declarou o jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura. Mas, até lá, felizmente estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos reaprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Veja, está aí, né, entre o parêntese, essa última frase. A pergunta para você é: qual do verso, em comparação com os dois primeiros, revela uma ironia? Lá no início, né, você tem que comparar um dos versos aí deste poema, qual deles pode ser comparável aos dois primeiros versos? E esse verso que você vai comparar, ele vai revelar uma ironia. Seria a letra A, desconfio que escrevi um poema? Seria a letra B, e matam-se como percevejos? Letra C, o último trovador morreu em 1914? Letra D, paletós abotoam-se por eletricidade? Bem, eu vou parabenizar você que assinalou a alternativa A, né? Vamos colocar o nosso gabarito no A. Olha aí, alternativa A, né? O que é a ironia? É a figura de linguagem que tende, pela leitura contextual, expressar o contrário do que foi dito pela materialidade textual. Então, foi dito uma coisa, mas pensava-se outro, o contexto já te induziu a outro. É isso, meus amores. Fico muito feliz de ter estado aqui com vocês. Obrigada por esse privilégio. Nos vemos na próxima aula. No Praticando, não falte. Venha com muita vontade de aprender, que eu estarei aqui te esperando com toda a minha alegria. Tchau, tchau.